Em uma pequena vila no interior do Brasil, o Sr. Alberto era conhecido por sua generosidade e bondade. Apesar de seus 75 anos, ele trabalhava incansavelmente cuidando de seu pequeno jardim da casa simples de madeira, que havia construído com sua falecida esposa. Sempre que alguém da vila precisava de ajuda, Alberto estava lá. Como se sua felicidade dependesse do ato de compartilhar. A vida dele era tranquila. Mas, no fundo, Alberto sentia falta de seus 3 filhos: Jorge, Ana e Paulo. Todos haviam se mudado para a cidade, levando uma vida confortável. As cartas raras e os telefonemas curtos traziam a ele tanto alegria pela prosperidade dos filhos quanto uma crescente sensação de solidão. Uma tarde ensolarada, Jorge, o filho mais velho, apareceu no portão. Ele estava acompanhado de sua esposa e 2 filhos pequenos. Jorge abraçou Alberto com um sorriso caloroso. Pai, faz tanto tempo que não venho. Aqui está minha família. Vamos ficar alguns dias com você. Durante o jantar, Jorge começou a falar sobre seus planos. Pai, meu restaurante na cidade está indo muito bem. Mas preciso de capital para expandir. Pensei que, se vendêssemos este terreno, nossa família teria mais recursos para investir. E o senhor poderia morar conosco na cidade. Assim, o senhor não ficaria mais sozinho. Alberto ouviu em silêncio, suas mãos calejadas apertando levemente a colher de madeira. Aquele terreno não era apenas uma propriedade, mas um repositório de memórias. Tudo o que ele havia construído com sua amada esposa. Contudo, ao ver o olhar esperançoso de Jorge, ele acenou com a cabeça. 2 dias depois, Ana e Paulo também voltaram para casa. Os 3 filhos se reuniram com Alberto, insistindo em convencê-lo. Ana disse com suavidade: Pai, só queremos o melhor para o senhor. Esta casa está muito velha. Não é seguro o senhor viver sozinho. Paulo acrescentou: Pense, pai. Na cidade o senhor estará perto de nós e dos netos. Cuidaremos do senhor. Alberto olhou para os filhos sem dizer nada. Naquela noite, sentado em seu quarto cheio de lembranças, a luz bruxuleante da lamparina revelou as rugas profundas em seu rosto. Em seu coração, havia um conflito entre preservar o passado ou entregar tudo pelo futuro dos filhos. Na manhã seguinte, ele chamou os filhos. Sua voz era serena, mas carregava uma tristeza. Concordo em vender este terreno e dividir o dinheiro entre vocês. Mas lembrem-se, o dinheiro é apenas um meio, a família é o que realmente importa. Seus filhos ficaram radiantes. Jorge disse prontamente: Não se preocupe, pai. Vou organizar tudo para o senhor morar conosco na cidade. O senhor não precisa se preocupar com nada. Nos olhos de Alberto, a alegria se misturava com a tristeza. Ele começou a organizar seus pertences, preparando-se para deixar o lugar que sempre acreditou ser sua morada eterna. Os dias após a decisão de Alberto tornaram o ambiente da casa mais pesado do que nunca. Todas as manhãs, ele passava horas olhando para o jardim que havia cuidado por décadas. Cada árvore, cada flor trazia memórias dos momentos vividos ao lado de sua falecida esposa. O balanço enferrujado onde ela costumava tricotar. O pequeno poço que ele cavou com suas próprias mãos. Tudo parecia se despedir silenciosamente. Jorge e sua esposa pressionavam para que o terreno fosse vendido rapidamente. Um grupo de compradores da cidade veio inspecionar o local. Enquanto eles mediam cada canto do terreno, Alberto observava em silêncio, seus olhos refletindo tristeza. Um dos compradores comentou: Este é um lugar perfeito. Um restaurante aqui atrairia muitos clientes. Ao ouvir isso, Alberto sentiu o coração apertar. Ele voltou para dentro da casa. Pegou a foto da esposa e, com a mão trêmula, acariciou a moldura. Desculpe, minha querida.
Não consegui cumprir minha promessa de manter esta casa para sempre. No dia da assinatura do contrato, Jorge, Ana e Paulo estavam presentes. Quando o comprador entregou o dinheiro, Alberto tentou segurar a caneta, mas suas mãos tremiam. Ana colocou a mão no ombro dele. Pai, vai ficar tudo bem. Estamos aqui com o senhor. Ele olhou para os filhos. Assentiu com a cabeça e assinou. Com os papéis finalizados, a família começou a empacotar os pertences de Alberto em algumas malas velhas. Ele levou poucas coisas. A moldura com a foto da esposa, um caderno velho e o casaco de lã que ela havia tricotado para ele. No dia da partida, uma chuva fina começou a cair. De pé diante do portão, Alberto deu uma última olhada em sua casa. A pequena casa de madeira permanecia silenciosa sob a chuva. Cada canto familiar agora se transformava em uma memória. Vizinhos se reuniram para se despedir. Muitos com lágrimas nos olhos. Um vizinho idoso disse: Senhor Alberto, o senhor nos ajudou tanto. Sentiremos muita falta do senhor. Alberto apenas sorriu tristemente, acenando em despedida. Quando o carro partiu, ele olhou para trás e viu sua casa desaparecendo entre as árvores. As lágrimas escorreram silenciosamente pelo rosto marcado pelo tempo. Ao chegar na cidade, o contraste era evidente. As ruas eram movimentadas, cheias de barulho e confusão. Jorge levou Alberto para um pequeno quarto no último andar de sua casa. O quarto era limpo, mais simples, sem árvores ou jardins. Jorge disse: Pai, fique à vontade aqui. Estamos ocupados com o trabalho, mas passaremos para ver o senhor. Alberto sorriu, sem dizer nada. Naquela noite, deitado na cama desconhecida, sentiu um vazio enorme. O barulho incessante da cidade o impediu de dormir. Ele fechou os olhos, mas sua mente estava repleta de imagens do jardim, da antiga casa e do sorriso gentil de sua esposa. Nos primeiros dias na cidade, Alberto sentiu-se perdido. Tudo ali era estranho para ele. O barulho constante das buzinas, as luzes neon ofuscantes e o ritmo acelerado da vida urbana faziam-no sentir-se deslocado. Sentado ao lado da pequena janela de seu quarto, ele olhava para a rua movimentada, sua mente repleta de pensamentos confusos. Jorge e sua esposa estavam sempre ocupados com o trabalho, e os netos passavam o tempo grudados em celulares ou tablets. As refeições em família eram raras e, quando aconteciam, as conversas eram curtas antes que todos se dispersassem novamente. Alberto frequentemente ficava sozinho em seu quarto apertado, seu olhar recaindo sobre a foto de sua esposa. Ele murmurava baixinho: Minha querida, este lugar não é como imaginei. As crianças estão tão ocupadas. Ninguém tem tempo para conversar comigo. Uma tarde, Jorge chegou em casa com uma expressão cansada. Ele entrou no quarto de Alberto e disse: Pai, me desculpe por não poder passar mais tempo com o senhor. Meu trabalho está muito exigente. Inscrevi o senhor em um clube para idosos aqui perto. Lá o senhor pode fazer amigos, participar de atividades. Vai ser mais divertido. Alberto sorriu, tentando esconder sua tristeza. Tudo bem, filho. Faça como achar melhor. Não quero atrapalhar vocês. No dia seguinte, Jorge levou Alberto ao clube. Era um lugar grande, onde muitos idosos se reuniam para jogar xadrez, cantar karaokê e participar de outras atividades. Mas, para Alberto, aquele lugar não tinha nenhum atrativo. Ele sentia que não pertencia àquele ambiente. As conversas animadas dos outros apenas aumentavam sua saudade da vila, onde ele realmente se sentia em casa. Uma senhora sentada ao lado dele tentou puxar conversa. O senhor é novo aqui? Parece tão quieto. Por que não participa de algumas atividades para se distrair?
Alberto apenas assentiu e respondeu suavemente: Obrigado, senhora. Só quero sentar um pouco e observar. Depois de alguns dias, Alberto recusou-se a voltar ao clube. Ele disse a Jorge: Esse lugar não é para mim, filho. Prefiro ficar em casa. Jorge não insistiu. Apenas acenou com a cabeça e voltou ao trabalho. Naquela noite, Alberto sentou-se ao lado da janela, olhando para o céu distante. Dentro de seu coração havia um vazio que ele não sabia como preencher. As memórias do pequeno jardim, da casa de madeira e dos dias tranquilos na vila inundavam sua mente, como uma saudade que não podia ser aliviada. Com o passar do tempo, Alberto sentia-se cada vez mais distante de sua família. Os jantares eram cada vez menos alegres. As conversas se resumiam a formalidades. Jorge e sua esposa frequentemente chegavam tarde do trabalho, exaustos, sem tempo para ele. Os netos, sempre ocupados com seus celulares e amigos, mal cumprimentavam Alberto pela manhã. Certa noite, Alberto estava sentado em seu quarto, olhando silenciosamente para fotos antigas. As memórias do passado invadiam sua mente. Os sorrisos, os momentos felizes com sua esposa e filhos. Naquela época, eles não tinham muito dinheiro, mas estavam sempre juntos. Ele suspirou e murmurou para si mesmo: Talvez eu esteja velho demais para me adaptar a esta vida. Na manhã seguinte, Jorge entrou no quarto com pressa. Pai, vou viajar a trabalho por alguns dias. Pedi para minha esposa cuidar do senhor. Se precisar de algo, é só falar com ela. Alberto assentiu, escondendo sua decepção. Com Jorge fora de casa, o ambiente ficou ainda mais frio. A nora de Alberto, ocupada com o trabalho e as crianças, pouco prestava atenção nele. Os longos dias no pequeno quarto faziam Alberto sentir-se como um peso extra na casa. Uma tarde, ele decidiu descer até a cozinha e preparar um prato que Jorge adorava quando criança. Ele esperava que o jantar fosse uma oportunidade de reunir todos à mesa, como nos velhos tempos. Com cuidado, ele cortou os legumes, temperou a comida e aguardou ansiosamente. Quando Jorge chegou, ele sentou-se à mesa, visivelmente cansado. Ao ver o prato familiar, franziu a testa. Foi o senhor que preparou isso, pai. Obrigado. Mas já comi fora. Não sabia que o senhor ia cozinhar. O sorriso de Alberto desapareceu lentamente. Ele olhou para a comida intocada sobre a mesa. A nora e os netos também deram desculpas, dizendo estar ocupados. E ninguém se sentou para comer com ele. Em silêncio, Alberto começou a limpar a mesa. Seus movimentos pesados e lentos. Naquela noite, Alberto ficou sentado sozinho ao lado da janela. O céu noturno da cidade estava iluminado pelas luzes das ruas. Mas dentro de seu coração havia apenas um vazio imenso. Ele murmurou para si mesmo: Esta casa é tão grande. Mas por que meu coração parece tão pequeno? Seu olhar fixou-se no horizonte. Onde ficava a pequena vila que ele um dia chamou de lar? Dentro dele, o desejo de voltar para sua terra natal crescia a cada dia. Nos dias seguintes, Alberto mergulhou em um silêncio profundo. Seu pequeno quarto parecia uma gaiola apertada. E a atmosfera da casa tornava-se cada vez mais sufocante. Ele não tinha mais forças para tentar se adaptar ou fazer algo diferente. Cada dia parecia uma repetição sem propósito, sem esperança. Uma tarde, ele estava sentado na varanda pequena, remendando um velho casaco de lã que sua esposa havia tricotado. Sua nora saiu da cozinha, olhou de relance e comentou, num tom despreocupado: O senhor fica em casa o dia todo. Não fica entediado? Talvez encontrar algo para fazer o ajude a não se sentir tão sozinho. Aquelas palavras, ditas sem intenção,
atingiram Alberto como uma lâmina afiada. Ele parou por um momento, olhando para suas mãos calejadas. Durante toda a sua vida, ele trabalhou incansavelmente para criar os filhos. Agora, sentia-se como se não tivesse mais valor. Sem responder, ele apenas acenou com a cabeça e voltou sua atenção para o casaco. Naquela noite, a família de Jorge se reuniu na sala para discutir planos futuros. Jorge estava animado, falando sobre abrir outra unidade do restaurante, enquanto sua esposa planejava comprar um carro novo. Alberto estava sentado num canto, sentindo-se um estranho em sua própria família. No meio da conversa, Jorge virou-se para Alberto e perguntou: Pai, o que o senhor acha? Estamos pensando em formas de economizar para pagar algumas dívidas. Talvez alugar o quarto no andar de cima seja uma boa ideia. O que o senhor acha? Alberto congelou por um instante. Seus olhos encontraram os de Jorge. Mas ele não percebeu o impacto de suas palavras. Para Jorge, era apenas uma sugestão prática. Mas para Alberto, parecia a confirmação de que ele era um fardo. Esforçando-se para manter a calma, ele respondeu com uma voz suave: Se você acha que é o melhor, faça isso. Eu posso arranjar outro lugar para ficar. A resposta serena deixou Jorge e sua esposa surpresos. Jorge balançou as mãos apressadamente. Não. Pai. O senhor entendeu errado. Foi só uma ideia. Mas o dano já estava feito. Naquela noite, Alberto não conseguiu dormir. Ele ficou deitado, olhando para o teto, enquanto memórias de sua vila, do jardim cheio de árvores e dos dias felizes com sua família inundavam sua mente. Seu coração doía, percebendo que o lugar onde estava agora não era seu lar. Era apenas um abrigo temporário. Um lugar onde ele não se sentia pertencente. Na manhã seguinte, Alberto tomou uma decisão. Ele arrumou algumas de suas coisas. Embalou todos os seus pertences importantes em uma pequena mala. Antes de sair, deixou uma carta curta sobre a mesa. Na carta, ele escreveu: Queridos filhos, sei que vocês fizeram o possível para que eu me sentisse confortável. Mas este lugar não é meu lar. Preciso voltar para onde meu coração realmente pertence. Não se preocupem. Estou bem. Vivam felizes. Com amor. Seu pai. Alberto deixou a casa, carregando sua mala e uma determinação clara. Apesar do peso da tristeza em seu coração, ele também carregava a esperança de um novo começo no lugar que sempre chamou de lar. Alberto deixou a cidade numa manhã bem cedo, enquanto todos na casa de Jorge ainda dormiam. Com uma pequena mala na mão e uma sacola com alguns pertences pessoais, ele caminhou até a estrada principal, onde as luzes dos postes já começavam a apagar para dar lugar ao brilho do amanhecer. Seu coração estava pesado de tristeza, mas a cada passo sentia uma leveza crescente, como se estivesse finalmente voltando ao seu verdadeiro lugar. O ônibus seguiu seu caminho pelas ruas movimentadas, deixando gradualmente o barulho da cidade para trás. Alberto sentou-se no canto do fundo, segurando sua mala com firmeza, enquanto seus olhos contemplavam a paisagem pela janela. Os arranha-céus logo deram lugar às pequenas casas e aos vastos campos verdes. E ele sentiu uma onda de emoção ao perceber que estava se aproximando da vila que sempre chamou de lar. Ao chegar à vila, Alberto desceu no antigo ponto de ônibus, onde antigamente ficava a vendinha de um velho amigo. Agora, o lugar era apenas um terreno vazio. Ele ficou parado por um momento, olhando ao redor. Tudo parecia familiar e, ao mesmo tempo, diferente. As casas simples ainda estavam lá, mas muitas pessoas que ele conhecia já não estavam mais. Caminhando lentamente pela estrada de terra, ele chegou à sua antiga casa. A casa havia sido reformada, com uma nova pintura, e não tinha mais a simplicidade de antes. Alberto parou à distância,
observando em silêncio. Um nó apertou em sua garganta. E ele sussurrou: "Este foi meu lar, onde vivi toda a minha vida." Mas ele sabia que não podia ficar ali. Precisava encontrar um novo começo. Seguiu em direção à casa de Miguel, um amigo de longa data. Para sua sorte, Miguel ainda morava na vila. Assim que viu Alberto, Miguel exclamou: "Alberto! Você voltou mesmo! Achei que tinha esquecido da nossa vila." Os dois amigos se abraçaram, como se o tempo e a distância nunca tivessem existido. Miguel o convidou para entrar, servindo uma xícara de chá quente. Sentados à mesa de madeira desgastada, Alberto contou sobre os anos na cidade, sobre o sentimento de isolamento e a tristeza que o acompanhava. Miguel ouviu atentamente e assentiu. "Eu entendo. Não importa onde estejamos, nossos corações sempre pertencem ao lugar que nos fez quem somos. Aqui pode não ter muito, mas você tem a mim e nossos velhos amigos." Essas palavras aqueceram o coração de Alberto. Então, Miguel propôs: "Tenho um quartinho nos fundos da minha casa. Se você não se importar, pode ficar aqui. Pode me ajudar com a horta. Fazer o que sempre gostou." Alberto assentiu, os olhos marejados. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu-se acolhido, valorizado. Embora a vila não fosse mais a mesma, o carinho entre velhos amigos permanecia intacto, como um porto seguro para os dias que ainda restavam. Vivendo na casa de Miguel, Alberto sentiu como se tivesse recuperado uma parte da vida que havia perdido. Todas as manhãs, ele acordava cedo, respirava o ar puro da vila e começava a fazer pequenas tarefas que sempre amou. Ele ajudava Miguel a cuidar do jardim, plantava fileiras de vegetais e podava as plantas selvagens que cresciam desordenadamente. O pequeno jardim nos fundos da casa de Miguel tornou-se um refúgio espiritual para Alberto. Suas mãos calejadas sentiam o toque suave da terra, o peso leve das sementes, como se ele estivesse transferindo para elas todas as suas esperanças e desejos. Ao ver os primeiros brotos surgirem, Alberto sorria suavemente, preenchido por uma alegria simples. À tarde, ele e Miguel costumavam sentar-se à sombra de uma grande árvore, bebendo chá e conversando sobre os velhos tempos. Miguel contava sobre as mudanças na vila. Quem havia partido, quem retornará e quem nunca mais voltaria. Às vezes, os dois ficavam em silêncio, apenas ouvindo os pássaros cantando e sentindo a paz que haviam esquecido. Certo dia, Miguel disse a Alberto: "Sabe de uma coisa? Sempre admirei você por criar seus filhos com tanto esforço. Mas acho que você sacrificou muito de si mesmo e esqueceu de cuidar de quem você é." Alberto olhou para o amigo, pensativo. "Talvez você esteja certo. Mas nunca me arrependi. Só que, às vezes, me pergunto se meus filhos entendem tudo o que fiz por eles." A conversa terminou com um sorriso melancólico, mas a atmosfera permaneceu calorosa. Na vila, as pessoas logo notaram a volta de Alberto. Todos ficaram felizes ao vê-lo saudável e vivendo novamente entre rostos familiares. Frequentemente, eles o visitavam, trazendo frutas, legumes ou apenas parando para conversar. Às tardes, Alberto caminhava pela estrada da vila, cumprimentando todos e, ocasionalmente, parando para conversar com as crianças brincando. O riso delas aquecia o coração de Alberto, preenchendo os vazios que ele carregava. Um dia, enquanto podava as árvores no jardim, ele recebeu uma carta inesperada. Era de Jorge. Na carta, Jorge escreveu: "Pai, me desculpe por não ter dedicado tempo suficiente ao senhor enquanto estava conosco. Li a carta que o senhor deixou, e ela me fez refletir muito. Espero que tenha encontrado paz ao voltar para a vila. O senhor sempre terá um lugar em nossa família. Quando estiver pronto,
Espero que nos dê a chance de corrigir nossos erros. Lendo a carta, Alberto ficou em silêncio por um longo tempo. Um sentimento indescritível tomou conta de seu coração. Ele não guardava mágoas dos filhos. Nem queria manter as tristezas do passado. A vida na vila o ajudara a reencontrar a si mesmo. Mas o amor por sua família nunca havia desaparecido. Dobrou cuidadosamente a carta e a guardou em uma pequena caixa junto com suas lembranças mais preciosas. Seu coração, depois de tantos anos de dor, finalmente sentiu-se mais leve. Ele murmurou suavemente: Jorge, não culpo vocês. Vou esperar o dia em que todos entendam o verdadeiro valor da família. Após receber a carta de Jorge, Alberto passava muito tempo refletindo. Em seu coração havia um conflito difícil de resolver. Ele queria manter a paz que havia encontrado para si mesmo. Mas também sentia a necessidade de fazer algo para reconstruir os laços com seus filhos. Ele sabia que seu amor pela família nunca havia mudado. Mas as feridas do passado o faziam hesitar. Certa tarde, enquanto cuidava do jardim, Miguel se aproximou e disse: Alberto, você já leu a carta do seu filho? Não é? Eu percebo que algo está pesando no seu coração. Por que você não tenta escrever uma carta para eles? Alberto parou o que estava fazendo. Pensou por um momento e concordou. Naquela noite, sob a luz de uma lamparina, ele escreveu uma carta para Jorge. Nela, ele descreveu seus dias tranquilos na vila. A sensação de alívio ao voltar para a natureza. Mas também expressou sua saudade da família. Ele escreveu: Jorge, fico feliz que vocês ainda pensem em mim. Encontrei paz aqui. Mas isso não significa que não sinto falta de vocês. A família sempre foi o mais importante para mim. Se tivermos a chance, espero que possamos nos encontrar novamente. Não para apontar falhas, mas para nos amarmos ainda mais. Ele enviou a carta, sem esperar uma resposta rápida. Para ele, expressar seus sentimentos já era um grande passo. Nos dias seguintes, continuou sua rotina simples, cuidando do jardim e conversando com Miguel. Mas, no fundo, ele ainda pensava muito nos filhos. Uma semana depois, para sua surpresa, Jorge apareceu na vila. Ele estava acompanhado de sua esposa e 2 filhos pequenos. A família inteira estava parada em frente ao portão da casa de Miguel, com Jorge exibindo um olhar um pouco apreensivo. Quando Alberto saiu, Jorge deu alguns passos à frente e disse: Pai, me desculpe por não entender o senhor antes. Não quero que o senhor pense que não precisamos de você. Sentimos muito a sua falta. Alberto ficou imóvel, tomado por uma onda de emoção. Ele olhou para o filho, depois para os netos. Seus olhos ficaram marejados, mas sua voz permaneceu calma. Jorge, não culpo vocês. Só quero que a gente se entenda melhor. Que saibamos valorizar uns aos outros. A família é onde encontro meu propósito. Jorge o abraçou. E naquele momento, todas as barreiras entre gerações desapareceram. A família inteira sentou-se sob a grande árvore, conversando e compartilhando histórias. Os netos de Alberto corriam pelo jardim, curiosos sobre as plantas. Jorge e sua esposa ouviram atentamente enquanto Alberto falava sobre a vida na vila e as coisas simples que ele valorizava. Quando a noite chegou, Jorge disse: Pai, sei que o senhor ama este lugar. Não quero mais forçar o senhor a sair daqui. Mas espero que, a partir de agora, possamos visitá-lo com mais frequência. Alberto sorriu e assentiu. Esta porta estará sempre aberta para vocês. Naquela noite, Alberto deitou-se em sua pequena cama, sentindo uma calorosa felicidade no coração. Ele percebeu que, embora as feridas do passado não desaparecessem imediatamente, o amor e a compreensão poderiam curar tudo. Em seus sonhos,
Ele viu a si mesmo e sua família sentados juntos no jardim, sob o caloroso sol de um novo dia. Após o reencontro inesperado, a família de Jorge começou a visitar Alberto com mais frequência. Os encontros tornaram-se calorosos e íntimos. Jorge e sua esposa traziam pratos da cidade, enquanto Alberto preparava refeições simples, mas cheias do sabor do campo. As refeições sob a grande árvore, cercadas de risadas, reacenderam a sensação de um verdadeiro lar. Os dois netos, que inicialmente eram tímidos, agora estavam encantados com a vida na vila. Corriam pelo jardim, curiosos sobre cada planta e cada animal. Alberto, com seu amor infinito, pacientemente ensinava às crianças, como se estivesse compensando o tempo que havia perdido. Certo dia, enquanto plantava mudas com os netos, Jorge aproximou-se e disse: Pai, acho que errei ao não ouvir o senhor antes. A cidade tem muito a oferecer, mas percebi que a paz que o senhor encontrou aqui é algo que eu nunca entendi. Alberto sorriu levemente, suas mãos ainda mexendo na terra macia. Jorge, cada um tem seu próprio caminho. Eu também pensava que o futuro de vocês deveria estar ligado a este lugar. Mas agora entendo que o mais importante é a felicidade de vocês. Enquanto não nos esquecermos uns dos outros, qualquer lugar pode ser um lar. Essas palavras deixaram Jorge em silêncio por um longo tempo. Ele olhou para o pai e percebeu que o amor e o sacrifício de Alberto nunca haviam desaparecido, só precisavam de tempo para serem reconhecidos. Nos dias seguintes, Jorge começou a passar mais tempo na vila. Ele frequentemente sentava ao lado do pai, ouvindo contar histórias sobre o passado. Os dias difíceis, mas cheios de felicidade, quando ele e sua esposa construíram sua família. Essas histórias não apenas ajudaram Jorge a entender melhor seu pai, mas também o fizeram valorizar ainda mais sua própria família. Um dia, Jorge surpreendeu Alberto ao dizer: Pai, quero que meus filhos também tenham memórias bonitas daqui, como as que eu tive. Vou trazer minha família para cá todos os finais de semana. Vamos cuidar do jardim, cozinhar juntos e desacelerar a vida. Alberto olhou para o filho, seus olhos brilhando de felicidade. Isso é tudo o que eu sempre quis, Jorge. A partir de então, os finais de semana da família de Jorge tornaram-se momentos preciosos. Alberto não se sentia mais sozinho, pelo contrário. Parecia ter rejuvenescido com a alegria constante da casa cheia. Seus netos agora amavam a vila e frequentemente pediam ao avô que os ensinasse a plantar e cuidar do jardim. Certa noite, depois que os netos dormiram, Jorge sentou-se ao lado do pai e perguntou: Pai, o senhor já pensou em voltar para a cidade para morar conosco? Alberto balançou a cabeça suavemente, mas respondeu com ternura: A cidade não é meu lugar. Mas não preciso estar perto de vocês para sentir o amor da família. Sou muito grato por ainda ter vocês e meus netos. Isso já é o suficiente. Jorge assentiu, seu coração cheio de gratidão. Ele sabia que, graças à força e ao perdão de seu pai, a família deles teve a chance de se reconectar. Naquela noite, Alberto sentou-se sozinho sob um céu estrelado. Ele olhou para cima, como se estivesse conversando com sua falecida esposa. Você está vendo? Finalmente, nossa família está junta novamente. Os dias passavam, e a família de Jorge continuava visitando a vila todos os finais de semana. A pequena casa de Miguel agora transbordava vida com as risadas das crianças e as conversas animadas que ecoavam pelo jardim. Alberto não apenas encontrou sua paz, mas também experimentou uma felicidade imensa ao ver sua família novamente unida. Uma manhã, Jorge sentou-se ao lado de Alberto sob a grande árvore. Ele segurou a mão do pai, com os olhos cheios de sinceridade. Pai, sei que o senhor ama este lugar, mas quero que o senhor saiba que, sempre que precisar,
Nossa casa na cidade estará de portas abertas para o senhor. Alberto sorriu, com os olhos brilhando de serenidade. Obrigado, Jorge. Sei que vocês me amam. Mas este é o meu lugar. Aqui. Sinto que ainda estou perto de sua mãe. E fico feliz por vocês respeitarem minha escolha. Essas palavras tocaram profundamente Jorge. Ele finalmente compreendeu que, mesmo distantes fisicamente, os laços familiares permaneceriam fortes e inquebráveis. Para agradecer ao pai, Jorge e sua família decidiram organizar um pequeno encontro na vila. Eles convidaram todos os antigos vizinhos que tinham laços com Alberto. Naquele dia, o jardim parecia uma festa. Velhos amigos chegaram um a um, abraçando Alberto e relembrando histórias de outros tempos. Alberto sorriu como uma criança, sentindo-se rejuvenescido ao ser cercado pelo calor da amizade e do amor familiar. Quando a noite caiu, todos se reuniram em volta de uma grande fogueira. Jorge levantou-se, ergueu um copo e disse: Pai, sei que, no passado, fiz o senhor sofrer. Mas hoje quero agradecer por nos ensinar o valor da família, o perdão e o amor incondicional. Foi graças ao Senhor que entendemos que não são bens materiais ou sucesso que importam, mas sim a família. Os olhos de Alberto se encheram de lágrimas enquanto ele olhava para Jorge. Ele não disse nada. Apenas abraçou seu filho com força. Para Alberto, aquele momento era mais valioso do que qualquer coisa que ele pudesse imaginar. Quando a noite avançou e os convidados começaram a se despedir, Alberto permaneceu sentado sob o céu estrelado, sentindo a brisa suave da noite. Seu coração estava cheio de felicidade e gratidão. Ele murmurou para si mesmo: Minha vida não foi perfeita, mas hoje sinto que está completa. Nos dias que se seguiram, Alberto continuou a viver na vila, mas nunca mais esteve sozinho. A família de Jorge o visitava regularmente, e os amigos da vila estavam sempre por perto, trazendo alegria e conforto. Ele sabia que, independentemente de quanto tempo ainda tivesse, havia alcançado o que mais desejava: a harmonia e o amor de sua família. A vida de Alberto terminou de forma tranquila, mas profundamente significativa. Ele havia dado tudo o que tinha e, em troca, recebeu o amor inestimável de sua família. Para ele, isso era a maior felicidade que um ser humano poderia desejar.